Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre ela, a nossa querida tabela periódica, ela que nos auxilia em muitas informações e nós iremos aprender a identificar cada uma delas. Então não vamos perder tempo, lápis e papel na mão que vai começar. Início do século XIX e já se conheciam 63 elementos. Poxa, como é que a gente iria organizar todos esses elementos na tabela periódica? Foi aí que Mendeleev, que era um estudioso extremamente organizado, começou a organizar cada átomo desse pela sua massa em ordem crescente. E ainda, quando ele encontrava um átomo que tinha algumas características semelhantes a outro, ele tentava agrupar esses átomos que eram semelhantes na mesma coluna. Era um trabalho extremamente minucioso, mas quando ele começou a organizar esses átomos, colocando os que tinham propriedades semelhantes um abaixo do outro, verificava que nem todos os átomos respeitavam a ordem de massa que ele tinha estipulado inicialmente. E é aí onde entra Moseley. Moseley, identificando a organização de Mendeleev, verificou que os átomos eles não estavam exatamente organizados pelo número crescente de massa, e sim pelo número crescente de número atômico, ou seja, pelo número crescente de prótons. A nossa tabela periódica mais atual é esta, e ela contém 118 elementos, organizados em 18 famílias ou grupos e em 7 períodos. As famílias estão nas colunas e os períodos estão nas linhas. Toda essa organização não é à toa, é a partir desta tabela periódica que a gente consegue identificar algumas características principais dos átomos. E a partir daqui a gente vai começar a entender por que ela é organizada dessa forma. Você pode encontrar cada uma dessas colunas organizadas por um número e uma letra A ou B, ou apenas por números, em ordem crescente, de 1 a 18. Recentemente, a IUPAC, que é uma organização não governamental dedicada ao avanço da química, estipulou que as famílias devem ser numeradas de 1 a 18. Aqui a gente aprende as duas formas, porque ainda existem muitas tabelas periódicas que trazem com a primeira nomenclatura. Todos os elementos que possuem a letra A como a identificação da sua coluna ou estão nas colunas 1, 2 e 13 até 18 recebem um nome especial. São chamados elementos representativos. E os elementos que possuem uma família com a letra B ou numeradas de 3 até 12 recebem o nome de elementos de transição. E existem ainda elementos que estão abaixo da tabela periódica em duas linhas. Esses elementos são chamados elementos de transição interna. A primeira linha dos elementos de transição interna pertencem ao sexto período e também recebem um nome especial chamado série dos lantanídeos. E a segunda linha desses elementos de transição interna pertencem ao sétimo período e recebem um nome especial chamado série dos actinídeos. Existem ainda algumas famílias que recebem um nome especial e é importante saber que nome é este, qual é esta família e quais são as suas principais características. Primeira família é a família 1 ou a família 1A e ela recebe um nome especial chamada de metais alcalinos. As suas características são bons condutores elétricos, brilhosos e sólidos em temperatura ambiente. A família de número 2 ou 2A recebe o nome especial de metais alcalinos terrosos. Isso porque esses elementos são encontrados na Terra, são duros e densos. Indo lá para a família 16 ou a família 6A, nós temos a família dos calcogênios. Os elementos dessa família possuem características metálicas e ametálicas. A família 17 ou a família 7A é chamada de halogênios e os elementos dessa família conseguem atrair elétrons com muita força, com muita intensidade. E a última família, a família 18 ou 8A, ela recebe o nome especial de gases nobres. Por ter esse nome nobre,
Então a gente entende que são gases que não se misturam com outros elementos, ou seja, são gases inertes. Uma outra classificação que existe na tabela periódica é a divisão dos elementos em metais, semimetais, ametais ou não metais e gases nobres. Aqui é interessante que a gente tenha uma boa memória visual, porque os elementos eles estão todos agrupados uns perto dos outros, como mostrado nessa tabela periódica aqui, que está dividida por cores. Todos os elementos que estão na cor azul representam os metais. Os elementos que estão na cor amarela representam os semimetais. Os elementos posicionados na cor vermelha são os não metais ou ametais. E os elementos posicionados na última coluna, na cor verde, são os gases nobres. Observação importantíssima: o hidrogênio não participa de nenhuma dessas classificações. E quais são as principais características dessa classificação? Metais são bons condutores térmicos e elétricos, maleáveis, dúcteis e brilhosos. Os não metais ou ametais são exatamente o oposto dos metais. Então, eles não são bons condutores térmicos e elétricos, não são brilhosos, não são dúcteis e não são maleáveis. Os semimetais são médios condutores térmicos e elétricos, mas eles são brilhosos. E por último, os gases nobres, como já falamos anteriormente, são gases inertes. Entre os átomos existem algumas semelhanças atômicas. A primeira que eu vou citar são chamados de átomos isótopos. Átomos isótopos têm o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico. Existem ainda os átomos isóbaros. Átomos isóbaros possuem o mesmo número de massa. A próxima semelhança atômica são os átomos isótonos. Átomos isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. E para fechar essas semelhanças, nós temos os átomos isoeletrônicos. Átomos isoeletrônicos possuem o mesmo número de elétrons. E para a gente fixar essas definições e saber como aplicá-las, é importante que a gente resolva muitas questões, porque nas questões a gente vai aliar os nossos conhecimentos da química e da matemática para tentar resolver pequenos probleminhas. Tudo é prática. Eu fico por aqui, mas estou à disposição nas minhas redes sociais para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Até o próximo vídeo!